Olá, começa agora o Quadrado da Questão. A cada edição, um novo tema e um novo conhecimento em 15 minutos. O tema de hoje é bullying e o nosso convidado é o psicólogo formado pela Universidade Federal do Paraná, Cristiano Nogueira. Ele vai nos ajudar a entender em que o bullying pode afetar no futuro das crianças. Olá, Cristiano, obrigado pela presença aqui no Quadrado. Eu que agradeço pelo convite. O bullying escolar na infância é uma prática observada em várias culturas. Então, Cristiano, você poderia explicar para a gente o que é e de onde surgiu o bullying? Então, bullying é um conceito, que começou a ser estudado na década de 70, principalmente nos países nórdicos, em especial na Noruega. Ele foi definido por Dan Ows, como um comportamento agressivo e negativo, que pode ser direto ou indireto. Então, envolve questões de xingamentos, a parte verbal e a parte física, que ocorre repetidamente ao longo do tempo, e existe um relacionamento caracterizado pelo desbalanço de poder, por um desequilíbrio. Então, seja ele psicológico ou físico. Então, assim, só para citar um pouco mais, os comportamentos diretos são aqueles como agressão, chutar, bater, e o indireto ou relacional, que é fazer boatos, espalhar boatos, fofocas, falar mal das pessoas, excluir ela do ambiente social. Tá, você falou sobre o direto e o indireto, e assim, qual é a mais comum entre os agressores? Então, a mais comum, e até porque é mais fácil de ser percebida, é a direta. Ou seja, o chutar, o bater, porque é mais fácil de ser visto e ser percebido pelas pessoas. Agora, a exclusão, existe uma diferença. A forma de vitimização direta ocorre principalmente entre os meninos. Os meninos que mais fazem e são mais vítimas da agressão direta. A indireta ocorre um pouco mais entre as meninas. Então, do tipo, fazer aquelas brincadeiras, excluir as amizades, falar, não, essa aqui é minha melhor amiga, e excluir as amigas, as outras amizades, os outros colegas, fazendo isso, fazendo esse tipo de controle e manipulação social. E quanto à personalidade desses agressores, qual é a mais comum? Então, existe uma questão bem importante que são a questão dos agressores e a questão das vítimas. O perfil das vítimas, elas são geralmente mais fracas, elas têm pouco contato social, então são geralmente excluídas, fracas tanto fisicamente como pessoas mais frágeis, crianças mais frágeis, e geralmente ela não tem um contato muito forte com os pais. Já os agressores, elas geralmente convivem em um ambiente familiar que se utiliza a punição, que se utiliza uma comunicação não muito adequada, não muito positiva, e elas também elas acabam ganhando com isso, elas têm o ganho de benefícios, os agressores. Além do bullying, o que preocupa hoje também é o cyberbullying, que é uma prática que envolve as mídias sociais de comunicação e informação e acaba dando apoio para os indivíduos ofenderem e prejudicarem alguém. Você acredita que o cyberbullying ele pode ser pior do que o bullying? Então, não existe uma literatura muito consistente ainda comparando o cyberbullying com o bullying. Mas existem duas questões que são bem importantes. O cyberbullying, a pessoa pode agredir as pessoas no anonimato, ou é mais difícil de saber quem que é o agressor. E também não se sabe até onde que chega, por ser um espaço virtual, não se sabe até onde que chega essa agressão. Ou seja, ela pode espalhar uma foto, passar por um e-mail, fazer uma montagem, passa uma pessoa e daí não se sabe até onde que vai alcançar essa agressão. Você está assistindo o Quadrado da Questão e o tema de hoje é bullying. Cristiano, você pode nos explicar mais ou menos ou inteiramente em que o bullying pode desenvolver problemas no futuro dessas crianças? Ok. O bullying vai trazer consequências tanto para a vítima quanto para as agressoras. É bem importante destacar isso. As vítimas elas se sentem menos seguras, geralmente têm a autoestima um pouco reduzida, baixa autoestima, elas se veem de maneira negativa e veem-se vivendo em uma situação negativa e elas têm tendência a fugir da escola, a se esquivar da escola, porque a escola é vista como um ambiente negativo.
E também, por causa disso, toda uma questão de evasão escolar, até vai influenciar de forma bem pessoal a maneira como ela vai se relacionar durante a vida, com as pessoas, com a profissão, com o ambiente escolar, com ambientes que envolvem a interação social. As agressoras, existe um dado bem interessante que que foi nesses estudos do Dan Olmos, na Noruega, que foi um estudo longitudinal, ou seja, eles avaliaram as crianças que cometiam bullying na 6ª até a 9ª série, né, que é a maneira como eles organizam lá as escolas, que até os 24 anos, essas crianças, pelo menos 60% das pessoas que eram bullying, né, que eram as agressoras, cometeram, no mínimo, uma condenação. E 30% delas tiveram reincidência, né, e também cometeram crimes mais graves. Então, é bem importante isso porque tanto as pessoas que são vítimas, como as pessoas que são agressoras, né, pelo ambiente social que elas convivem, tem um risco bem grande, é uma questão bem importante, porque prejudica a todos e até, especialmente, como o ambiente escolar é visto. Né? Porque é um ambiente que daí é visto como insegurança, não é visto como aquele local que deveria ser desenvolvidas as amizades, está sendo um ambiente de insegurança. Como a família deve agir se perceber, ou pelo menos tentar perceber isso nas crianças? Então, na escola, os professores e os colegas podem perceber que elas são frequentemente vitimizadas, são feitas piadas, são motivos de chacota, têm os seus bens, né, destruídos ou o seu uniforme rasgado, tem alguns tipos de ferimento, machucado, e não conseguem explicar, né, tem receio até de explicar isso. Né? E em casa, né, são às vezes crianças que não têm muitas amizades, não levam colegas para casa, têm receio de voltar à escola, de ir à escola, têm alguns tipos de pesadelos. Então, são essas as principais maneiras de perceber. E quando a família percebe que a criança está sofrendo de bullying, qual é a primeira ação que deve ser feita, na sua opinião? É procurar um psicólogo ou denunciar? O principal já deveria ter sido feito antes, né? Deveria ter sido feito um trabalho preventivo, de ter um contato mais forte com a escola, de ter uma comunicação positiva com o filho, né? Porque é interessante refletir, por que essas coisas acontecem? Essas crianças que são vitimizadas geralmente têm menos contatos, têm menos suporte, têm menos amigos. Então fica mais difícil para elas buscar ajuda. Então se elas tivessem uma comunicação mais forte, seria mais fácil perceber quando elas estão, ter mais atenção sobre ela, perceber quando elas estão sendo vitimizadas, quando elas estão sofrendo bullying. E poder resolver a situação antes de chegar num estado mais grave. Então, é bem importante ter essa comunicação forte e próxima com a escola e com os filhos, né? Ter uma rede social mais ampla, ter um contato e desenvolver as crianças para ter esse contato para que elas aprendam. Puxa, diante de tal situação, quando eu estou sofrendo tais coisas que são erradas, que são inadequadas, eu posso procurar meus pais, eu posso contar para eles, posso contar para um diretor, para um professor, que eles vão me dar a devida atenção e daí a gente vai resolver essa situação. Existe uma legislação que protege a vítima que está sofrendo com bullying e a lei define que o bullying é uma agressão psicológica e física. Essa legislação, ela é levada em consideração e colocada em prática? Elas, na verdade, estão sendo implementadas ainda, né? O tema bullying é um tema bem recente. Mas a gente já pode ver legislações, né? Tanto municipais como estaduais, né? Por exemplo, aqui em Curitiba está sendo aprovada, já foi aprovada, falta agora ela ser sancionada. Então, que é o quê? Ela exige que as escolas identifiquem o tipo de violência na ocorrência do bullying, como que foi a agressão, quem que foi a agressora e quem que foi a vítima. Além disso, elas cobram também por palestras, seminários, orientações aos pais, professores e também esse investimento, né, nos docentes para que eles estejam mais preparados para lidar com essas questões. Mas dá para perceber assim, algumas ações
mais pontuais, mais locais, né? Não é ainda nacional que tem toda aquela mobilização. Sobre isso a gente já volta a falar. Eu quero saber primeiro qual é o tipo de criança que está mais suscetível a sofrer de bullying. Não existe um grupo específico, né? Não existe, assim, a pessoa é desse jeito, então ela vai sofrer vitimização. Não. É importante perceber que elas estão mais suscetíveis quando elas têm aquelas questões que eu falei. Elas têm menor contato social, têm menos amizades, têm menor comunicação com os pais. Existem bullying direcionado a minorias, por exemplo. A minoria, as pessoas mais gordinhas. Pessoas que são, crianças que são, não se encaixam em padrões, né? Padrões de beleza, padrões de ser muito masculino, homens masculinos, e mulheres que não são tão femininas. Então são feitas brincadeiras mesmo, e quem sofre por isso não são somente, por exemplo, a vitimização pela orientação sexual. Quem sofre por isso não são todas as crianças que são homossexuais, por exemplo. Às vezes elas são heterossexuais, mas elas são motivos de chacotas com o motivo da orientação sexual. Ou seja, a pessoa é heterossexual, a criança é heterossexual, mas daí ficam xingando, ficam utilizando esses tipos de agressão verbal repetidamente, que daí acaba que se encaixa na questão do bullying. Nós sabemos que no Brasil existem muitas crianças que sofrem com esse problema. Você sabe dizer se existe alguma ação contra isso? Não, elas estão sendo agora no momento ainda está na parte de traçar o perfil, né, de perceber com que frequência ocorre o bullying nas diversos locais. Agora foi apresentado em 2009 uma pesquisa PENSE, que é a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, e foi apresentado em 2009 pelo IBGE, e então foi traçado um perfil. Por exemplo, Curitiba é a terceira capital em que mais ocorre bullying. Então, por enquanto, ainda está sendo traçado um perfil, onde que ocorre mais, como que é o tipo mais frequente de agressão, né? E a partir disso que vão ser elaboradas medidas, né, que se fundamentem pelas evidências, né? Então, tem evidências de resultados, mas para isso foi primeiro traçado como que está no momento a questão do bullying no Brasil. Cristiano, obrigado pela sua presença e pela disposição. Eu agradeço. Você assistiu o Quadrado da Questão. Tudo em 15 minutos. Não perca a próxima edição.